Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês, que hoje nós podemos estar novamente neste momento de quarta-feira à noite e junto podermos cultuar, podermos adorar, podemos bem dizer e glorificar ao nome do nosso Deus. Nossos irmãos já estão daqui a alguns minutos se conectando, para que junto nós possamos passar esses momentos de louvor, de meditação na palavra do nosso Deus, pois Ele é digno de honra, Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, porque Ele é poderoso. Nós somos gratos ao nosso Deus pela sua infinita bondade. Nós somos gratos ao Senhor nosso Deus pela sua infinita misericórdia. Nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito pelo seu povo. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que Ele está fazendo. Sabemos como os dias têm sido maus, como os dias têm sido conturbados. Talvez você com muitos problemas, muitas lutas ou muitas dificuldades. Mas saiba, meu irmão, saiba, minha irmã, você, querido ouvinte, que nos assiste neste momento através desse vídeo da Igreja Adventista da Promessa do Jardim Amélia. Deus, Ele sabe todas as coisas, Deus está vendo tudo e Ele compreende tudo. Ele sabe tudo, tudo está nas suas mãos. Para nós meditarmos e orarmos, eu convido a você que abra sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 146, e logo após essa leitura nós estaremos orando ao nosso Deus, porque Ele é poderoso para fazer coisas maravilhosas e grandiosas na nossa vida. Salmo 146 nos diz: louvai ao Senhor, a minha alma louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confies em príncipe, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó, nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está no Senhor seu Deus, o Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há. O Senhor que permanece fiel para sempre. Ele sustenta a causa dos oprimidos e é Ele quem dá pão aos famintos. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre aos olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros. O Senhor ampara o órfão e a viúva, mas transforma o caminho dos ímpios. O Senhor reina eternamente. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Louvai ao Senhor. Deus de infinita graça e misericórdia, nós somos agradecidos a Ti, Jesus. Somos agradecidos pelo dia que tivemos. Somos agradecidos, Senhor, pela noite. Somos agradecidos a Ti pela brisa da noite, Pai querido. Deus de infinita misericórdia, alcança agora cada irmão, cada irmã, cada família, cada filho, cada filha, cada servo Teu agora conectado nesta rede social para podermos passarmos um momento aqui de meditação na Tua palavra. Pois Tu és maravilhoso, Tu és soberano, Tu pode fazer coisas grandiosas, Senhor. Coisas muitas vezes que não estão ao nosso alcance. O sobrenatural é do Senhor. As coisas naturais, aquilo que está ao nosso alcance, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos dá força para que nós possamos conquistar. Agora o sobrenatural é onde entra as Tuas mãos. É onde entra o Deus Todo-Poderoso, o Deus maravilhoso que nos ajuda, o Deus maravilhoso que nos sustenta, o Deus maravilhoso que nos fortalece, o Deus Todo-Poderoso que permanece com o seu povo e com a sua igreja. Louvado seja o nome do nosso Deus, pois Ele é grande, Ele é tremendo, Ele é poderoso, irmãos, para fazer infinitamente mais. Nós estaremos entoando aqui um louvor juntamente com você, você que está na sua casa, você que está aí na sua família, que você possa estar louvando a Deus juntamente conosco. Logo após já estaremos meditando na palavra do nosso Deus, pois a sua palavra é poderosa, a sua palavra é maravilhosa. É a palavra do Senhor que nos sustenta, que nos dá ânimo, que nos fortalece, que nos dá alegria de vivermos em todo o tempo, em todo momento. Louvemos ao Senhor.
Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua vontade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua vontade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia! Ele é o Senhor, sua vontade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua vontade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia! Ele é o Senhor, sua vontade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Glória a Deus, meus irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque Ele realmente é exaltado nos céus. Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, Ele é digno de todo louvor e digno de toda adoração. E que a sua palavra possa estar a cada dia em nossas vidas. Meu amado irmão, eu peço mais uma vez que você abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 6, versículo 35. Nós estaremos meditando em alguns minutos na palavra do Senhor. O Deus maravilhoso que nos sustenta. O Deus maravilhoso que permanece conosco em todas as circunstâncias da vida. Em tudo aquilo que a gente passa, em tudo aquilo que a gente vive, nós temos um Deus. Você tem um Deus que te ama, você tem um Deus que está contigo, você tem um Deus que está ao seu lado, você tem um Deus que está ao seu redor. Jesus de Nazaré, Deus Todo-Poderoso. Abrindo sua Bíblia no livro de João, no capítulo 6, versículo 35, a palavra de Deus nos diz nessa noite: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Glória a Deus. Assentado, era o costume que os mestres faziam, e Jesus estava sentado ensinando aos discípulos,
e ensinando também uma grande multidão. E ele estava sentado como de costume, ensinando a todos ali naquele lugar. Acontece, meu amado irmão, que o dia já estava passando. O dia já estava se acabando, hora, minuto a minuto, segundo a segundo. E era uma grande multidão que estava ali acompanhando os ensinamentos de Jesus. Acontece que eles passaram aquele dia todo com o mestre e eles não se alimentaram, não tinha nada para eles comerem. Eles não tinham ido atrás de nada para comerem ou para se alimentarem. Os discípulos então eles ficaram preocupados. Os discípulos ficaram preocupados com aquela multidão. Ao olharem para todas as circunstâncias, para tudo o que ali estava em volta, pois eles estavam num local deserto, não havia supermercado. Não havia nenhum comércio para que eles forem comprar alguma coisa para se alimentar. Então, devido àquelas circunstâncias, eles não titubearam em pensar, nós temos que ir falar com Jesus. E eles foram ao encontro de Jesus e eles falaram com Jesus, Senhor, despede a multidão, manda essa multidão embora, manda esse povo embora, para que eles possam ir para as suas casas, para que eles possam ir para as suas cidades e possam comprar algo para se alimentar. Que eles possam ainda encontrar algum alimento. Interessante, meu amigo, meu irmão, que os discípulos estavam preocupados. Jesus não estava preocupado. Os discípulos, eles estavam preocupados com as circunstâncias. Eles estavam preocupados com tudo aquilo que estava acontecendo em volta deles. Jesus não estava preocupado com nada daquilo. Jesus não estava preocupado com nada disso. Mas os discípulos falavam, despede a multidão, manda ela embora. Essa era a única vontade dos discípulos, mas não era a vontade de Jesus. O que nós podemos aprender neste livro de João, o que nós podemos aprender neste capítulo 6, é que ele age diante do problema. Jesus age diante de qualquer problema. Jesus age diante de qualquer circunstância. Jesus age diante de qualquer problemática. Jesus age diante de qualquer situação que queira tirar a nossa paz, que queira tirar a nossa alegria, que queira tirar o nosso momento de regozijo e aprendizado com o Mestre. Ele entra com provisão, ele entra com avaliação, ele entra com instrução. Jesus nos ensina. E ele queria ensinar algo ali para os discípulos. Ele queria ensinar algo ali para aquela multidão. De 6 meses a 1 ano depois de curar o paralítico de Betesda, olha só que interessante, Jesus e seus discípulos, eles haviam atravessado o mar da Galileia. E após atravessarem o mar da Galileia, Jesus, os seus discípulos, eles foram então para um local deserto. Eles vão para um deserto nas redondezas de uma cidade chamada Betsaida. É ali, após atravessarem o Jordão, onde Jesus está ali com os seus discípulos. E essa viagem tinha alguns objetivos. Tinha como objetivo descanso e reflexão. Meus irmãos, os discípulos estavam cansados. Os discípulos, eles estavam exaustos de todo aquilo que eles haviam retornado. Eles tinham acabado de chegar de uma viagem missionária. Eles retornaram de uma viagem missionária, então eles estavam cansados. Então tudo aquilo que eles mereciam, pois fisicamente eles estavam exaustos, eles esperavam que eles iam descansar. Era isso que eles estavam aguardando. Acontece que eles não tinham e não tiveram tempo nem de comer. Eles não tiveram tempo nem de se alimentar. Eles não tiveram tempo para isso. Além disso, eles já haviam acabado de receber uma terrível e triste notícia sobre a morte de João Batista. João Batista não estava mais com eles. Então agora vocês imaginam, cansados, retornaram de uma viagem missionária, não havia tido aquele tempo oportuno para eles se alimentarem, recebem a notícia que João Batista estava morto, eles estavam emocionalmente abalados. O emocional dos discípulos estavam abalados, era triste para eles, o tanto quanto era triste também para Jesus. O tanto que eles amavam o discípulo amado João Batista. Então a emoção deles, emocionalmente, psicologicamente, todos aqueles discípulos estavam abalados no seu emocional. Mas quando eles chegam do outro lado do mar, quando eles chegam do outro lado, para o merecido momento de descanso, para o merecido momento de meditação, eles foram surpreendidos, porque uma grande multidão havia acompanhado eles. Uma grande multidão havia acompanhado Jesus.
Uma grande multidão os havia seguido, e o pior de tudo isso, o pior é que essa maneira que essa multidão acompanhava Jesus e a maneira que acompanhava os discípulos era uma maneira superficial. Aquela multidão não tinha compromisso, aquela multidão não queria compromisso, aquela multidão não queria intimidade, era uma maneira superficial porque eles viam os milagres, eles acompanhavam os milagres. Eles acompanhavam os milagres que Jesus fazia. Olha o que diz João capítulo 6, versículo 2. Porque tinham vistos os sinais miraculosos que ele operava. Era isso que eles estavam preocupados. E quando os discípulos e quando Jesus vê aquela grande multidão, comece a imaginar como será que Jesus reagiu. Será que Jesus ficou irado? Será que Jesus mandou embora? Será que Jesus despediu aquela multidão? Não! Jesus não fez isso. Longe disso, meu irmão. Longe disso, meu amigo. Longe de considerar isso uma perturbação, Jesus não faz isso. Jesus se aproxima a ponto de atender os anseios de toda aquela multidão. A Bíblia nos diz que Jesus teve compaixão deles. Jesus os amou. Jesus passou a ensinar-lhes muitas coisas para aquela multidão, conforme é registrado no livro de Marcos, no capítulo 6, versículo 34, Jesus curou os enfermos, Jesus curou as enfermidades, e ainda ele faria muito mais. E é isso que nós temos no livro de João, no capítulo 6, grande ensinamento de Jesus. Meu amigo, a situação era crítica, o local era deserto, era uma grande multidão de pessoas que estavam ali com Jesus e os discípulos. Não tinham mais para onde ir, porque já estava no final do dia, não tinha mais comércio aberto. Talvez seja a mesma problemática que nós estamos passando hoje, com esse distanciamento social. É apenas alguns serviços essenciais que ficam abertos, e quando dá um determinado horário, você não encontra mais nada aberto, você não encontra mais posto de gasolina aberto, você não encontra mais farmácia aberta, você não encontra mais supermercado aberto. Era essa situação crítica que estava acontecendo com os discípulos e aquela multidão. O dia se findava, findou-se o dia, o local era deserto, não tinha mais para onde ir. Diante de quase 5 mil pessoas, 5 mil pessoas famintas, 5 mil pessoas cansadas, e Jesus toma uma atitude. Precisava alguém tomar uma atitude naquele lugar. A princípio uma atitude muito estranha, mas alguém tinha que fazer alguma coisa. Não dava para deixar tudo parado do jeito que estava. Não dava para despedir aquela multidão faminta, uma multidão cansada, que havia passado momentos ali de instrução e de orientação com o mestre. Erguendo os olhos, ele vê aquela grande multidão. Ele está vendo você. Não se preocupe, Jesus está vendo você. O olhar de Jesus está alcançando você. O olhar de Jesus está alcançando sua vida, está alcançando sua família. Ele está vendo tudo. Ele está vendo todas as coisas, ele não está indiferente. Jesus não está indiferente. Felipe, então, ele diz para Jesus: onde que nós, mestre, aonde que nós vamos comprar pão? Aonde compraremos pão para alimentar aqui? Para toda essa gente comer. Registrado no versículo 5 de João capítulo 6. A preocupação de Felipe é essa. Jesus, ele pede uma sugestão para Felipe. Todavia, não se engane, meu amigo. Não se engane, meu irmão. Jesus estava experimentando a Felipe. Ele pediu uma sugestão. O que é que nós vamos fazer? Jesus não precisa de conselhos. Não era um conselho que Jesus estava pedindo para o Felipe. Porque Jesus não precisa de conselho para tratar sobre as emergências. Jesus não precisa de conselho para tratar de circunstâncias. Jesus não precisa de conselho para tratar sobre calamidade. Jesus não precisa de conselho para tratar sobre tribulação, porque Ele é sábio, Ele sabia o que fazer, Jesus sabia o que fazer, Jesus sabia o que estava fazendo, Ele sabe o que está fazendo neste exato momento. Jesus não estava apenas pedindo uma sugestão. Ele não estava pedindo uma sugestão ali para o Felipe.
Mas através daquela situação, através daquela circunstância, ele queria experimentar a fé do discípulo. Jesus queria experimentar a fé de Felipe. Jesus está querendo experimentar a sua fé, meu irmão. Olha a circunstância que você está vivendo, olha a circunstância que nós estamos passando. Na última mensagem nós falamos que nós estamos todos no mesmo barco, mas Jesus continua tomando conta de tudo. Jesus continua olhando para tudo. Não foi só porque Felipe era de Betsaida que talvez nós possamos pensar, então era por isso que Jesus estava provando ele, porque as coisas estavam acontecendo em Betsaida e Felipe era de Betsaida. Talvez nós podemos imaginar que a cidade mais próxima dali, a quantos quilômetros poderiam ficar? Jesus podia perguntar isso para Felipe: Felipe, qual é a cidade mais próxima? Para que nós possamos comprar alguma coisa para essa multidão. Mas eram 5.000 pessoas, não eram 500 pessoas, não eram 50 pessoas, não eram 5 pessoas. 5.000 famintos, 5.000 cansados, 5.000 que precisavam de algo para comer e algo para se alimentar. Felipe, ele tinha que aprender a incluir Jesus nos seus planos. Primeiro ensinamento para você: inclua Jesus nos seus planos. Inclua Jesus nos seus planejamentos. Inclua Jesus na sua casa. Inclua Jesus nos planejamentos da sua família. Inclua Jesus nos planejamentos da sua empresa. Inclua Jesus nos planejamentos do seu trabalho. Inclua Jesus nos planejamentos da sua faculdade. Inclua Jesus nos seus estudos. Inclua Jesus em tudo. Em tudo. Compartilhe tudo com Jesus. Não deixe nada de fora, nada que ele possa saber, mas compartilhe tudo com ele. Compartilhe as suas ideias, compartilhe os seus planejamentos, compartilhe os seus objetivos, compartilhe as suas metas, compartilhe tudo com Jesus. Era isso aqui o ensinamento para Jesus, para Felipe. Jesus estava compartilhando, Jesus estava incluindo todos aqueles discípulos naquele plano. Diante do problema, diante da dificuldade, a primeira coisa que veio à mente de Felipe foi dinheiro. Aonde nós vamos arrumar dinheiro para comprar pães, para comprar comida, para comprar alimento para toda essa multidão? E muitas vezes, meu irmão, muitas vezes, minha irmã, a Igreja de Cristo, essa é a nossa preocupação. Nós nos preocupamos com o material, nós nos preocupamos com o financeiro, nós nos preocupamos com o dinheiro. Olha o que ele falou: 200 denários. Registrado aí no versículo 7 de João 6. 200 denários não comprariam pão suficiente. Parecia até que Felipe não sabia diante de quem ele estava. Parecia que Felipe não sabia diante de quem. 200 denários era o salário de 200 dias de trabalho. Tem noção disso? Um salário de 200 dias de trabalho era necessário para comprar comida para toda aquela multidão. Mas acontece que eles não tinham dinheiro. Eles não tinham esse valor todo, eles não tinham esse dinheiro todo. Ele olhou para aquilo que lhe faltava. Era para aquilo que Felipe olha. Ele olhou para o que estava faltando naquele momento, o que estava faltando no pensamento dele. Era o dinheiro para comprar comida. Você está olhando para onde? Qual é a sua necessidade neste exato momento? Para onde é que você tem olhado? Para onde é que você está olhando? Felipe, ele poderia ver aquilo que Deus poderia dar. Ele tinha que olhar mais à frente. Ele não tinha que olhar apenas no material. Felipe esqueceu. Felipe havia esquecido do poder de Deus. Felipe havia esquecido que o poder de Jesus, ele ultrapassa qualquer cálculo. O poder de Cristo ultrapassa qualquer barreira. O poder de Jesus ultrapassa qualquer fronteira. O poder de Jesus ultrapassa qualquer muro. O poder de Jesus ultrapassa qualquer coisa. Ultrapassa sentimentos, ultrapassa pensamentos negativos, ultrapassa tudo. Não há barreira. Não há barreira para o poder de Jesus. Não há barreira para o poder de Jesus agir na sua vida, agir na sua casa, agir na sua família. Mas nem tudo estava perdido. Nem tudo estava perdido para Felipe, muito menos para aquela multidão. E as coisas não estão perdidas para você.
Não há nada perdido para você, meu irmão, minha irmã. Não há nada perdido para você, meu amigo. Não há nada perdido para você que nos assiste neste momento. Não há nada perdido porque o poder de Jesus é imensurável. O poder de Jesus Cristo é incomparável. Ele alcança onde nós, seres humanos, não temos condições de alcançar. Ele toca onde nós, seres humanos, não temos condições de tocar. Porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é maravilhoso, Ele pode tudo, Ele pode todas as coisas, aleluia! Ele pode todas as coisas. O método humano, o método ali de Felipe era defeituoso. O método que Felipe havia pensado para aquela circunstância que era dinheiro tinha um defeito. Tinha um defeito aquele método, mas o método de Jesus não é defeituoso. No método de Jesus não há defeito. No método de Jesus não há falha. O método de Jesus é perfeito, porque Ele é perfeito, Ele é soberano, Ele é poderoso. No método de Jesus há perfeição. No método de Jesus não há defeito nenhum. O método de Jesus não é torto. O método de Jesus não é inclinado. O método de Jesus não pende para um lado ou pende para o outro. É perfeito o método de Jesus Cristo. O método dele para a sua casa, para a sua vida, para a sua família é perfeito. É perfeito o método de Jesus. Depois de Felipe, André também chamou a atenção. André chama a atenção de Jesus e ele fala: olha, mestre, aqui no meio da multidão nós encontramos um rapaz. E esse rapaz ele tem consigo cinco pães pequenos e 2 peixinhos. Atente agora para o que diz a Escritura. A Bíblia nos diz que eram 5 pães pequenos. Não era um pão médio, não era um pão grande. Eram 5 pães pequenos e 2 peixinhos. Agora, meus irmãos, eram 5.000 pessoas. Como que 5 pães pequenos e 2 peixinhos iria alimentar 5.000 pessoas? Qual era o método? O que iria acontecer ali naquele momento? O que será que iria acontecer naquele local? Nós devemos atentar para isso, para os pães pequenos e apenas 2 peixinhos. Mas para quê? Mas para que isso? Olha o que diz a continuação do versículo. Mas o que é isso para tantos? 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 pessoas, meu irmão, não é nada. Não ia dar, digamos assim, para o primeiro que fosse comer e o primeiro ali que fosse se alimentar. Mas acontece que aqui André ele não olhou para o poder de Jesus. Da mesma forma que Felipe tem a sua atenção voltada para o dinheiro, André não olha para o poder de Jesus. O André olhou para a escassez do recurso. André olhou para a escassez dos recursos. André tinha que aprender. André iria aprender que naquela ocasião, naquele momento, quando todos os recursos humanos se acabam, Jesus continua tendo poder e autoridade suficiente para satisfazer a minha necessidade, a sua necessidade, a nossa necessidade. Jesus tem poder suficiente para isso, para satisfazer as nossas necessidades. Não devemos olhar para a escassez. André estava olhando para a escassez. Não olhe para a escassez, porque Jesus tem poder suficiente para resolver tudo, para resolver todo o problema, para resolver todas as dificuldades. Jesus continua tendo poder suficiente e autoridade suficiente para resolver toda a escassez, toda a necessidade, todo o problema, toda a dificuldade, porque o pouco na mão de Jesus é muito. Aleluia! O pouco com nosso Deus é tudo. Ele tem autoridade sobre tudo. Aleluia! Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Jesus então começa a agir. Ele não fica parado, ele não fica na inatividade. Olha o que diz o versículo 11. Jesus manda o povo assentar-se. Então Jesus tomou os pães e deu graças. Repartiu entre os que estavam assentados e fez o mesmo com os peixes.
Ele tomou aqueles 5 pães da graça, tomou aqueles peixes e também deu graças e começa a repartir. Olha que interessante, meu irmão. Olha como o nosso Deus é maravilhoso. Ele pega 5 pães e 2 peixinhos e dá graça e fala para os discípulos: reparte com esse, reparte com aquele. Começa a repartir entre todos eles. Começa a repartir entre todos. E não parou por aí. A Bíblia nos fala, a palavra de Deus nos fala que os discípulos recolheram depois que foram distribuídos 12 cestos cheios de pedaços dos pães de cevada que sobraram daquilo que eles haviam comido. 5 pães e 2 peixes alimenta 5.000 pessoas e ainda sobra. Vai sobrar o alimento na sua casa, não vai faltar, meu irmão. O alimento não vai faltar, meu amigo. O alimento não vai faltar, igreja, porque Deus, Ele sabe agir, Ele age, Ele trabalha no momento de escassez, Ele nos prova. Ele continua nos provando, Ele continua provando a nossa fé, porque Ele é Deus. Ele é Deus maravilhoso. Ele é o Deus soberano. Cristo realmente satisfaz todas as coisas. Tudo. E esse episódio ele foi um exemplo para Filipe. Esse episódio ele foi um exemplo para André. Esse episódio ele foi um exemplo para toda aquela multidão que ali estava presente. E este fato é um exemplo para mim, é um exemplo para você, é um exemplo para todos nós. Jesus continua agindo. Jesus não está parado, Ele continua atuante no meio do povo, Ele continua atuando no meio da igreja, Ele continua atuando no meio dos seus filhos, Ele continua atuando no meio do seu servo, porque Ele te ama. Ele nunca deixou de te amar. Ele continua te amando. Jesus continua te amando. Aleluia. Glória a Deus. Qual é o recurso que você tem? Qual é o recurso que você tem hoje? Olhe para esse recurso. Ele é poderoso para multiplicar esses recursos. Ele é poderoso para multiplicar todos os seus recursos hoje. Porque Ele tem poder sobre todas as coisas. Aleluia! Deus poderoso. Deus soberano. Depois daquele milagre, depois daquela multiplicação de pães, a multidão ela ficou extasiada. A multidão ela fica fascinada, ela fica maravilhada com o poder de Deus. E quem não ficaria? 5.000 pessoas foram alimentadas. Quem que não ficaria em êxtase com tudo aquilo que tinha acontecido, com aquela alimentação de todas aquelas pessoas? Aquela multidão fica extasiada, fica maravilhada com tudo aquilo que eles estavam vendo, com tudo aquilo que eles viram. Sabendo que viriam depois arrebatá-lo, para o fazerem rei, ele torna-se a retirar sozinho. Jesus se retira novamente, Jesus partiu novamente com seus discípulos. Ele se afasta novamente dessa vez, sem avisar a multidão. Mas acontece, meu irmão, acontece que no outro dia, Jesus estava com aquela multidão no final da tarde e noite, no outro dia, quando todos saíram à procura de Jesus, veja o versículo 24 de João capítulo 6, todos saíram à procura, 2 grupos diferentes de pessoas saem em busca dele. 2 grupos diferentes de pessoas saem em busca de Jesus. Quem são esses grupos de pessoas que saíram atrás de Jesus? Olha só, desses 2 grupos. A motivação de um grupo não era a motivação de outro. Havia uma motivação muito diferente nesses grupos, meu irmão. Mas 2 grupos começam a segui-lo. O primeiro grupo era aquele grupo de barqueiros. Porque eles sabiam que ali onde Jesus estava e aquela multidão estava chegando, eles sabiam que eles iam ganhar dinheiro. Essa aí era um grupo de pessoas. Eles devem ter gostado muito disso aí, porque eles sabiam que tinha muitas pessoas chegando ali perto, afinal representava um ótimo dia de trabalho para eles. O segundo grupo de pessoas era a própria multidão em si. Aquela mesma multidão que havia sido alimentada. Mas veja que aquilo motivou a multidão voltar atrás de Jesus.
E quando eles se encontraram com Jesus novamente, olha o que diz o versículo 26. O fato é que vocês querem estar comigo porque eu lhes dei de comer. E não é porque vocês creem em mim. Está me entendendo, meu irmão? A multidão estava novamente com Jesus, porque na noite anterior Jesus havia alimentado elas. E era até normal que no dia seguinte eles estivessem realmente com Jesus. Porque eles falaram, bom, se ontem ele nos deu o jantar, hoje de manhã ele vai nos dar o café. Se ontem nós jantamos, hoje nós teremos o café da manhã. Vamos lá que ele vai nos dar o café da manhã. Mas não tinham preocupação nenhuma em seguir a Jesus. Eles não queriam intimidade. Eles não queriam estar seguindo a Jesus. Muito pelo contrário. A motivação deles não era razoável. Tinham jantado, agora no outro dia era normal que eles fizessem o café da manhã. Porque eles esperavam que ali iria acontecer um outro milagre. Mas além do milagre, eles precisavam enxergar a Jesus. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. João 6, versículo 35, foi o versículo do nosso início de leitura de abertura. Era isso aqui que eles tinham que entender, era isso aqui que eles tinham que aprender, era isso aqui que a multidão tinha que enxergar, que Jesus é o pão da vida, que aquele que fosse, aquele que se aproximasse, aquele que se chegasse, aquele que se alimentasse daquele pão, jamais teria fome, e aquele que bebesse daquela água, jamais sentiria sede, porque era um pão diferente, era uma alga diferente, era algo diferente que estava acontecendo ali, era o pão que sacia nossa fome, ele é a água que sacia nossa sede, ele é tudo para mim, ele precisa ser tudo para você, ele precisa ser tudo na sua vida, ele precisa ser tudo na sua casa, ser tudo na sua família. Atente para a palavra crer. Crer em mim, no texto citado, crer, irmão, nesse contexto, o crer aqui nessa palavra significa ir. Mas ir para onde? Ir ao encontro de Jesus. Ir ao encontro do Mestre. Ir para aquele que muitas vezes, ir como alguém que não tem nada. Ir como alguém que não tem dinheiro. Ir como alguém que não tem fortuna. Ir como alguém que tem apenas o pecado. Mas ir ao encontro de uma pessoa que tem poder sobre o pecado. Glória a Deus. Ir ao encontro de alguém que tem poder para perdoar pecados. Ir ao encontro de alguém que tem poder para saciar toda a fome. Ir ao encontro de alguém que tem poder para curar todas as enfermidades, resolver todos os problemas, solucionar todas as circunstâncias, porque Ele é Jesus. O seu nome é Jesus. Apenas Ele é o verdadeiro sustento. Ele é o verdadeiro sustento da alma humana. Apenas Ele nos sustenta. E Ele disse, os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas quem comer este pão viverá para sempre. Aleluia! Você pode se alimentar desse pão e viver para sempre. Basta apenas que você venha ao encontro de Jesus e aceite a Jesus como suficiente, único Salvador da sua vida. Mas muitos ali daquela multidão acharam esse discurso muito pesado. Muitos da multidão não quiseram seguir Jesus. Apenas um pequeno grupo de pessoas continuou seguindo Jesus Cristo. Uma minoria entendeu o recado. João 6, versículo 68. Para quem iremos nós? Para onde iremos nós? Pois somente Tu tem a palavra de vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Para onde nós iremos, igreja? Para onde iremos, irmãos? Para onde nós iremos? Você pode estar agora aí falando para o seu amigo que está assistindo esse vídeo, compartilha com ele, pergunta para ele, para onde você vai? Para onde nós vamos? Se somente Jesus, só em Jesus, apenas Ele, a sua palavra nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para onde iremos nós, se somente Tu tem a palavra da vida eterna? Aleluia! Oh, soberano e tremendo e poderoso és o nosso Deus.
Glórias sejam dadas a Cristo, ao Rei dos Reis, ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Uma das grandes características daquela multidão que seguia Jesus era apenas a sua superficialidade. Eles eram superficiais. Eles estavam apenas preocupados, eles apenas seguiam a Jesus, mas não tinham compromisso nenhum, porque era superficial. Seguiam sem compromisso, seguiam sem querer intimidade nenhuma com o Mestre. Não havia profundidade no relacionamento entre eles e Jesus. Mas pode haver profundidade no seu relacionamento com Jesus. Pode haver comprometimento. Ter intimidade no seu relacionamento com Jesus. Aquela multidão buscava apenas o que ele podia dar, não pelo que ele era. Nós temos que entender isso. Eles estavam buscando apenas sobre o que ele podia dar, não pelo que ele era: Rei, Senhor, Salvador, Conselheiro, Maravilhoso, Deus forte, Soberano, Criador de tudo, Criador de todas as coisas, aquele que nos sustenta. Nós estamos respirando porque ele nos tem dado fôlego de vida. Aleluia! É por isso que você está assistindo agora esse vídeo, porque ele tem sustentado você, ele tem colocado fôlego de vida em você. É por isso que nós estamos agora conectados, porque ele está permitindo. É apenas por isso. Tanto é verdade que eles falaram como é duro esses discursos e eles deixaram a Jesus. A multidão foi-se embora. Aquelas pessoas, elas queriam apenas os milagres de Jesus. Elas queriam apenas ver o milagre de Jesus. Meu irmão, ainda existe gente assim. Ainda existe pessoas desse jeito, que quer apenas o milagre, mas não quer compromisso. Que quer apenas a cura, mas não quer relacionamento. Que quer apenas o milagre, mas não quer comprometimento. Não quer intimidade com o Mestre. E ele nos chama para termos um relacionamento pessoal, um relacionamento íntimo, um relacionamento sério, um relacionamento verdadeiro. Tenha esse relacionamento verdadeiro com o Senhor. Aleluia! Tenha esse relacionamento com Jesus Cristo. Talvez você conheça assim pessoas superficiais, que não querem relacionamento, não querem compromisso. Talvez você conheça pessoas desse jeito, mas não desanime, meu irmão. Anime-se. Anime-se porque Ele nos ama. Anime-se porque os verdadeiros discípulos permaneceram junto com Ele. Os verdadeiros discípulos permanecem com o Mestre. Aqueles que buscavam e focavam em Jesus, eles entendiam. Eles sabiam que os milagres podem ou não acontecer. Você entende, você sabe que os milagres podem ou não acontecer, mas você não será prejudicado. Eles não foram prejudicados. Muito pelo contrário. O milagre aconteceu. João 6, versículo 11. Jesus agiu. Jesus agiu. Apesar de haver pessoas superficiais na multidão, Ele agiu. Apesar de haver incrédulos na multidão, Ele agiu. Apesar de haver pessoas superficiais no seu convívio, no seu ambiente de trabalho, Deus vai continuar agindo. Jesus vai continuar sendo o mesmo Jesus atuante. Ele vai continuar agindo em meio a tudo, em meio aos problemas, em meio às circunstâncias, em meio à pandemia, em meio a qualquer dificuldade. Ele vai continuar agindo. Tudo estava tranquilo. De repente o desemprego apareceu. Tudo estava na mais perfeita paz. De repente a doença chegou. Tudo estava na mais perfeita alegria e abundância. Tudo estava em ordem. Tudo estava em ordem na sua casa. Tudo estava em ordem com a sua família. Mas de repente, Ele não te ama mais. De repente Ele foi embora e deixou você. Deixou você sozinha. Deixou você em casa apenas com os filhos. E agora o que fazer? O que vou fazer?
Ah, meu irmão, minha irmã, acalme-se. Se acalma. Se acalma. Se acalma. Se acalma no capítulo 6 do Evangelho de João. Se acalma nesse capítulo. Porque os discípulos se acalmam nesse capítulo, que é o entardecer do dia. Quando havia o problema se mostrou evidente, mas se acalma, que os discípulos também foram surpreendidos e Deus vai surpreender você. Jesus vai te surpreender. Mesmo nesse turbilhão de problemas, nesse turbilhão de dificuldades, mesmo nessa paz que estava reinando tranquila e parece que se acabou, os discípulos foram surpreendidos e Deus vai te surpreender. Jesus vai te surpreender, meu irmão, minha irmã. Eles estavam sem dinheiro, eles estavam sem comida para alimentar o povo. Os discípulos não pensaram duas vezes, despede eles. Os discípulos não pensaram duas vezes, manda eles embora. É isso que os discípulos falavam. E muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes numa situação simples, vem o desespero, bate o desespero. Porque somos seres humanos, porque muitas vezes somos falhos, muitas vezes somos fracos, muitas vezes a nossa fé quer ficar abalada. Mas eles se esqueceram de um pequeno detalhe. Os discípulos se esqueceram de um pequeno detalhe, e esse pequeno detalhe faz toda a diferença. Apesar de não terem comida, apesar de não terem nada para comer ou para beber, apesar de não terem nada para se alimentar, eles tinham Jesus. Os discípulos e a multidão tinham Jesus. Talvez você não tenha nada. Talvez você não tenha nada aí agora. Mas eu quero dizer para você, você tem Jesus. Você tem Jesus na sua casa. Você tem Jesus com sua família e Ele não vai deixar faltar nada para você. Não vai te faltar o pão, não vai te faltar alimento. Ele vai te abrir uma outra porta. Ele vai lhe preparar um novo emprego. Ele vai restaurar o seu casamento. Ele vai trazer o seu filho de volta. Ele vai restaurar a sua casa. Ele é soberano porque você ainda tem Jesus contigo. Você ainda tem Jesus com você, e quando nós temos Jesus, se nós tivermos Cristo, nós temos tudo. Quando nós temos Cristo, nós temos tudo. Quando nós temos Jesus, nós temos tudo. Porque se nós não tivermos Jesus, se nós não tivermos, aí nós não temos nada. Talvez você conheça um louvor bem antigo. Com Cristo no meu barco, tudo vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Ele é tudo. A pergunta que Jesus fez aos discípulos é extremamente relevante. Jesus perguntou: quantos pães tendes? Quantos pães nós temos aqui? A resposta que os discípulos deram para Jesus foi extremamente preocupante. Os discípulos falaram 5 pães e 2 peixes. Eles foram categóricos em falar. 5 pães de cevada pequenos e apenas 2 peixinhos. Era muito pouco, irmãos. Era muito pouco para alimentar uma grande multidão. André tinha razão. Lá no livro de João 6, versículo 9, André tinha razão. O problema é que mesmo André tendo razão, o problema é que está registrado que nós não sabemos como agir ante as coisas sobrenaturais. Nós não sabemos agir quando os recursos são insuficientes. Não. Nós ficamos desesperados. Quando o recurso é insuficiente, a gente fica preocupado. Porque é do ser humano. É do ser humano se apegar nos recursos. É o pagamento do aluguel, é o pagamento da conta de água, é o pagamento da conta de luz e muitos outros pagamentos que vão chegando e vão chegando e vão chegando. E a gente fica preocupado apenas nos recursos. Não tenho recurso suficiente, o que eu vou fazer? E quando isso é comparado com as nossas necessidades, comparado com aquilo que nós pensamos, muitas vezes a gente fica sem forças. Você está sem força?
Você está desanimado? Você está preocupado? Talvez você já falou. Talvez você tenha pensado, não tem mais saída. Não há mais saída para a minha vida. Não tem mais saída para a minha casa. Não tem mais saída para os meus problemas e dificuldades. Os meus recursos acabaram todos. Não tem recurso mais nenhum. Eu falo para você agora. Uma palavra profética para a sua vida. Confie em Jesus. Confie em Jesus. Meu irmão, meu amigo, minha irmã, Igreja de Cristo, você ainda tem solução, porque você ainda tem Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Você tem ainda Jesus contigo. Jesus agiu lá naquela multidão, apesar das escassez de todos os recursos. Apesar de toda a escassez, de toda a circunstância, de toda a problemática, de toda a dificuldade, eles estavam em um deserto. Perceba isso, eles não estavam na cidade. Eles não estavam nas aldeias, eles estavam no deserto. E Jesus agiu. Jesus vai agir na sua vida. Ele vai agir, meu amigo. Ele vai agir, meu irmão. A resposta dos discípulos frente à pergunta de Jesus é uma pérola de grande valor. É uma pérola de grande valor para nos ensinar neste momento. É um tesouro da Bíblia Sagrada. É um tesouro de ensinamento das Sagradas Escrituras. E esse tesouro, esse ensinamento, essa resposta traz para nós uma verdade indiscutível. Senhor, para quem iremos nós? Essa é a palavra do Senhor para a nossa vida nesta noite. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Não há meio termo. Não há meio termo para mim, não há meio termo para você. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa se decidir, porque Ele é a única saída. Jesus é a única saída. Para quem iremos nós? Somente para Jesus. Não tem outro lugar para você e outro lugar para nós irmos. O único capaz de preencher o vazio que existe dentro de cada ser humano chama-se Jesus Cristo. O único capaz de dar significado real à vida chama-se Jesus Cristo. O único capaz de dar a resposta para os problemas mais difíceis da nossa vida chama-se Jesus Cristo. Ele é capaz de solucionar todos os problemas e dificuldades e nos dar a resposta para todas as nossas ansiedades. Lança sobre Ele toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Por isso, meu irmão, minha irmã, não desanime. A resposta para os nossos maiores anseios chama-se Jesus. Continua se chamando Jesus, apesar de pessoas superficiais, apesar de problemas repentinos, problemas que nós não estamos esperando, problemas que acontecem de repente, apesar dos recursos serem insuficientes, Cristo realmente satisfaz. Ele é a nossa saída. Glória a Deus. Neste momento nós iremos orar, e eu quero orar junto com você. Orar pela sua família. Orar pela sua casa. Orar para que Ele restabeleça a sua saúde. Se você, meu irmão, minha irmã, está com algum problema de enfermidade, creia que aonde você está agora, aí na sua casa, na sala, no quarto, na cozinha, não importa o ambiente da casa que você se encontra, Jesus, Ele é poderoso para tocar na sua vida agora. Ele é poderoso para curar a sua enfermidade. Ele é poderoso para enviar os recursos. E no nome poderoso de Jesus, Ele vai enviar os recursos, porque Ele é Deus. Ele vai curar você da enfermidade, porque Ele é Deus. Ele é soberano. Ele é médico dos médicos. Toda a vontade de Deus seja pela tua vida, no nome de Jesus. Feche os seus olhos, aí com sua família, oremos em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Jesus querido e poderoso, só o Senhor nos satisfaz. Tu és o Deus soberano que nos satisfaz. Senhor Jesus, vendo
vendo esse texto que encontra-se nas Sagradas Escrituras, nós deparamos com uma situação, Jesus, que pode estar acontecendo com muitas pessoas hoje. Muitas pessoas hoje e agora, neste momento, elas podem estar no deserto. Não tem para onde ir, não tem para onde correr. Não tem a comida para os filhos, não tem o pão para se alimentar, não tem a água para beber. Ah, Jesus querido, da mesma maneira que André e Felipe ficaram preocupados, e eles falaram para despedir a multidão: Pai, Tu não estava preocupado com a escassez. O Senhor não estava preocupado com a falta de recursos. O Senhor não estava preocupado se o que tinha ali era apenas 5 pães e 2 peixes, não. Porque algo maior, algo maravilhoso, algo sobrenatural estava para acontecer com aqueles discípulos e com aquela multidão. Eu creio na Tua palavra, Senhor, que algo sobrenatural está para acontecer e vai acontecer na vida, na família do Teu servo, da Tua serva, do irmão, da irmã, de todo aquele que ouve e assiste neste momento este vídeo, porque Tu és o Deus que age no sobrenatural. Aquilo que é possível para nós, o Senhor nos ajuda e nos dá condições de irmos atrás, mas no sobrenatural, Senhor, entra com providência. Cura enfermidades, Jesus maravilhoso. Aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão em isolamento familiar por conta dessa pandemia, por conta desse vírus, vem com providências em nome de Jesus Cristo. Toca nessas vidas, toca nessas pessoas, toca nessas famílias, Senhor. Nós temos visto quantos pedidos de oração. Quantos pedidos de oração por conta desse vírus, Senhor. Ah, Jesus maravilhoso, quanto estão em quarentena, em casa, nos quartos, trancados, porque não pode nem mesmo ter contato com a família. Mas eu creio no Deus Todo-Poderoso. Toca, Paizinho querido. Toca na vida deste homem, toca na vida desta mulher. E começa a agir, Senhor. Age, Deus maravilhoso. Age, Pai maravilhoso, age da mesma forma que o Senhor agiu lá, sustentando, alimentando aquela multidão de pessoas e aqueles discípulos. Ah, Deus maravilhoso, que nós possamos continuar Te seguindo, não superficialmente, mas com entendimento, com intimidade, com relacionamento, não relacionamento superficial, mas relacionamento profundo. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, temos relacionamento profundo com o Senhor. Ah, Jesus querido, Senhor, nos sustenta. Aumenta a nossa fé em Ti, Pai. Permaneça conosco. Alcance cada pessoa agora em nome de Jesus, pois Tu és soberano. E o Senhor, nós somos gratos porque nós temos o Senhor. Somos gratos porque a nossa esperança e a nossa confiança é e permanece sendo o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Permaneça conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meu amado irmão, minha irmã, nós queremos agradecer você. Eu sou o pastor Nelson Leal, sou pastor da Igreja Adventista da Promessa no Jardim Amélia, na cidade de Sumaré. Todos os nossos irmãos, você que esteve conectado conosco neste momento, nós estamos também orando nas madrugadas. Você que pode, você que tem essa oportunidade de acordar na madrugada, acorde na madrugada, ore conosco. A partir da 1h da manhã, 1h, 1h30, 2h, 2h30, 2h15, 2h40, 3h, não importa. Clame ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Clame ao Rei dos Reis, Ele é suficiente. Nós somos gratos a cada um que esteve conectado conosco e eu peço a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, meu querido ouvinte, você que nos assiste neste momento, compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo na sua rede social. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Compartilhe com pessoas. Muitas pessoas podem ser alcançadas por esses louvores. Muitas pessoas podem ser alcançadas por esta palavra. E que nós, como igreja do Senhor, como igreja de Cristo, possamos continuar em unidade, possamos continuar em missão, possamos continuar em avivamento, pois o nosso Deus é soberano. Deus te abençoe.
a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor, agora e para sempre. Amém. Meu irmão, tenha uma continuidade de noite maravilhosa, quinta-feira vitoriosa, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.